uma das coisas que a gente nota, o senhor falou de uma cobertura midiática e a gente vê uma cobertura muito parcial. Ela parece que ignora, né, que esse ato de violência ele teve um dia, né, específico, 7 de outubro, por mais que hajam falhas, ele foi um ato horroroso, né, um terrorismo puro, né, ainda que estão sendo apuradas responsabilidades, mas a cobertura, ao me ver, ela é enviesada. Me coloca uma questão também, é que não se preocupa em saber a opinião dos palestinos. O que os palestinos têm a dizer? É só guerra, porque algumas imagens, eu recebo imagens, eu tenho conhecidos lá em Israel, tenho conhecidos na faixa de Gaza, uma situação bem difícil, e a gente vê filmes, né? Eles mostrando o Hamas e os outros grupos, não é só. Lá existem mais de 17 grupos, se assessorando da ajuda humanitária e repondo seus estoques e distribuindo apenas uma parte da população. Tem vídeos que mulheres palestinas acusam e aí me falta ver, porque Israel a gente consegue ver o outro lado. Nós, por exemplo, essa manifestação dentro do Knesset, nós vimos, o gabinete do Netanyahu é noticiado, ele está dividido. Netanyahu só não cai porque o Galã ainda não conseguiu o apoio suficiente para deslocar o Netanyahu, e o Netanyahu vai ser preso. Ele tem várias acusações de corrupção, provavelmente será julgado e preso, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente não vê o outro lado. Como é possível, né, fazer com que essas vozes palestinas cheguem à mídia internacional e mostrem, olha, o sofrimento, não só, e também porque, como o senhor falou, se eles dois se alimentam, tem gente como o Farinazo, eu aqui, o senhor, que vemos essa coisa dessa maneira e vemos esses caras aqui, né, enquanto tiver essa dinâmica de relações, com os dois se complementando, os dois se jogando, isso não vai dar certo. Mas a perspectiva é que haja um outro segmento tão importante quanto, que dê ouvidos, como a gente está vendo em Israel. Israel, a possibilidade tem que ver se o Knesset vai aprovar o adiamento das eleições. Até onde eu sei, ele está muito refratário a aceitar isso. E o Netanyahu está fazendo pressões para que não aceite, porque ele sabe que ele vai perder. Ele e os partidos de direita, principalmente aqueles ultra-ortodoxos e nacionalistas, eles devem tomar uma surra. E aí, professor, o que o senhor me diz? Como é que essas vozes palestinas, como é que a gente pode fazer para essas vozes serem ouvidas? Bom, a primeira questão, Ricardo, você falou sobre a responsabilidade, não é? Elas vão ser apuradas, mas tem um discurso, que é um discurso baseado numa suposta seguridade, né, numa perspectiva de segurança nacional, que é uma balela dessa extrema-direita. A gente viu isso acontecer, eu acho que é importante, né? A gente viu isso no Brasil também, um certo discurso de segurança, securitista, etc. e tal, mas que na hora H produz espuma e não produz nenhum elemento efetivo. A primeira perspectiva é que essa concepção de que é possível controlar os grupos de Gaza a partir de você dar alguns farelos para eles e não direitos nacionais foi por água abaixo, né? Benjamin Netanyahu acreditou que controlava, você tem toda a razão, né? Você tem 3 grandes grupos e outras dezenas de pequenos grupos em Gaza, pelo menos 3 grandes, né? Que é o Hamas, a Jihad Islâmica e a Frente Popular de Libertação da Palestina, uma frente popular diferente da Frente Popular Marxista da Cisjordânia, uma frente popular mais ligada ao extremismo islâmico também, e outras dezenas de grupos, inclusive grupos ligados a famílias, etc. e tal, numa lógica quase miliciana. Benjamin Netanyahu acreditou que podia controlar isso. A segunda, e viu-se que não. A segunda questão, ele acreditava que era possível administrar o conflito e não negociar, né? Então, enquanto não se negociava, a gente vai administrando. Foi embora. E a terceira perspectiva, que eu acho muito importante, já que a gente está falando aqui de canais que lidam com a questão militar, que tem a ver com a construção de um domo de ouro, de um domo de ferro, que impossibilitaria
ou diminuiria em muito a entrada de pequenos mísseis vindos de Gaza, e a população de Israel, grande parte dela, poderia viver muito bem. Pois bem, o Hamas entrou por terra sem que essas condições militares impossibilitassem a entrada do Hamas. Ou seja, a concepção de Bibi Netanyahu foi por água abaixo. Isso é muito importante. A segunda questão fundamental, que tem a ver com responsabilidade. Benjamin Netanyahu fortalecia o seu grupo de apoio, que é o grupo de apoio dos partidos que apoiam, que é o partido que apoia a ocupação dos territórios palestinos na Cisjordânia. Então ele fez uma transferência de guarda, né, de armas, de exército de Gaza para a Cisjordânia, e essas pessoas na Cisjordânia tinham como interesse segurar a vida dos colonos que lá estão ocupando o território, que é um território roubado dos palestinos, que é um território que vai ser dos palestinos. E a segunda questão fundamental era construir um certo tensionamento na Cisjordânia, porque interessava a Benjamin Netanyahu produzir tensionamentos na Cisjordânia. Então, o Benjamin Netanyahu ele já ia ser preso pela corrupção. Agora ele vai ser preso porque ele colocou em risco a população de Israel. Acho que isso é muito importante. E a gente ainda vai ver o nível do conhecimento que ele tinha ou da falta de interesse que ele teve em se preocupar com o que acontecia em Gaza, porque ele achou que em Gaza a situação estava sob controle. Mas isso é de uma irresponsabilidade impressionante. Então, esse é o primeiro elemento. O segundo elemento, Ricardo, acho que você tem razão. E eu acho, assim, faço até um apelo às mídias corporativas e mais hegemônicas, mas também às mídias alternativas, que convidem professores especializados no tema, não é? Me parece que há uma confusão entre defensores e especialistas, né? E aí, de repente, a gente vê em televisões defensores de um lado e de outro que falam enquanto especialistas, quando na verdade não são nada, são profissionais de propaganda. Eu acho que isso é um problema. O terceiro ponto eu acho que tem uma oposição muito poderosa, né, em Israel, mas também tem uma oposição muito poderosa em Gaza. E essa oposição poderosa ela se organizou antes da guerra. Você via manifestações, organizações, inclusive organizações femininas em Gaza, organizações de jovens, havia a grande marcha de Gaza, que era um movimento de oposição ao governo do Hamas. É claro que hoje isso tudo virou, né, porque o Hamas transformou aquilo tudo em caldo de guerra, né, e Benjamin Netanyahu foi cúmplice disso. Mas eu acho fundamental que se entenda a importância, e eu não sei como fazer isso, porque é difícil mesmo, a importância de entender a complexidade da população palestina de Gaza. Você tem gente de várias histórias de vida, que vieram para lá de outros lugares, que constituem-se palestinos a partir de identidades políticas específicas. É preciso garantir que essa complexidade seja conhecida também no Brasil. Ela é conhecida somente a partir da perspectiva do Hamas. Eu também acho que a população israelense, a situação de Israel, ela é pouco vista na sua complexidade, inclusive pelos tais defensores e propagandistas de Israel. Eles fazem isso muito bem, colocam a ideia de que Israel é compacto, é coeso, é um só. Israel é vários, Israel é cheio de quebras, tal qual os palestinos. É preciso entender que é isso que dá esperança para a vida democrática. Não a ideia de coesão, mas a ideia de oposição dentro de um sistema democrático. Professor, eu vi que o amigo falou uma coisa, que Israel é caleidoscópio. Aí você fica, como assim caleidoscópio? Não, vocês pensam que Israel é constituído só de judeus europeus. E não é. Eu sugiro que vocês vão a Israel e andem pelas ruas. 50% da população de Israel já é de judeus Mizrahim, não é? Que são judeus orientais, né? Que vieram de populações do Oriente Médio e do leste do mundo, né? Eu mesmo, minha mãe é libanesa e meu pai é europeu, então sou uma espécie de vira-lata, e essa vida cultural em Israel é uma vida cultural cheia de vira-latismo no bom sentido. A ideia de que as pessoas são diversas, né? Em Israel, você tem populações judaicas que falam árabe em casa, judeus de origem árabe,
a ideia de Israel branco, ocidental e europeu é uma ideia que não corresponde à realidade, tal qual a ideia de que os palestinos são fundamentalistas, islâmicos, extremistas, também não corresponde à realidade. Isso corresponde a uma realidade produzida para justificar o conflito.